O episódio dessa semana de One Piece nos trouxe diversas revelações. São elas: o Ace já foi atrás de arrancar a cabeça do Kaido, o Yamato possivelmente não tem Haki Ryuo, que é o Haki do país de Wano, e o governo mundial agora tem uma arma que é capaz de rivalizar com os Yonkous. Quais serão os possíveis poderes dessa nova arma? Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje nós vamos comentar sobre alguns pontos que foram levantados no episódio 993 de One Piece, que são pontos bastante relevantes. São eles: o Ace já ter ido atrás da cabeça do Kaido, o Yamato possivelmente não tendo Haki Ryuo e a nova arma do governo mundial. Quais serão os seus poderes? Nós vamos ver tudo isso nesse vídeo aqui, mas antes já vai deixando aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O primeiro ponto que a gente tem que comentar é sobre o reencontro dos Bainhas Vermelhas com o Kanjuro, que anteriormente fazia parte desse grupo, mas traiu todo mundo. Ele sabia que os Bainhas Vermelhas iriam invadir o banquete e por isso ele foi lá tentar impedi-los. Só que um ponto interessante aqui é que ou ele se garante muito com a sua Akuma no Mi, que foi revelada que ele sabe desenhar muito bem, ou ele é muito burro para pensar que só ele e um bando de randoms conseguiria vencer 7 Bainhas Vermelhas, porque ele mais do que ninguém sabe da força de cada um deles e do quão realmente forte eles são, e por isso ele meio que menosprezou aqui. Ou então pode ser uma estratégia dele em pensar que, se ele fosse sozinho em um determinado momento que ele fosse derrotado ou tivesse no chão, ele poderia apelar: a gente era amigo, a gente cresceu junto, vocês não podem me matar, ou alguma coisa do tipo. E aí ele utilizaria isso como estratégia para vencer, ou para pegar alguém de refém para depois fugir, ou alguma coisa do tipo. Só que ele sozinho com esse bando de randoms ele não vai conseguir vencer, a menos que ele desenhe ali uns 3, 4 Kaidos e bote pra lutar com essa galera aí. Aí eu acredito que ele possa ter alguma chance. Mas pra situação piorar, ele ainda falou que entregou Momonosuke pro Orochi e que ele vai ser executado. Mas antes disso teve que espancá-lo porque ele tentou fugir. Ele só aumentou mais a ira dos Bainhas Vermelhas e eu tenho certeza que ele vai tomar um pau. A não ser que, como eu tinha falado ali, ele tenha alguma estratégia para utilizar e mostre que sua Akuma no Mi é bem apelona. Se não for isso, ele vai ser derrotado pela Okiku. Um detalhe aqui são para as novas armas do Nekomamushi e do Inuarashi, que acabaram perdendo membros do seu corpo e colocaram armas para serem mais efetivos em batalha. A gente sabe que o Oda não segue os principais clichês piratas do mundo real. Na verdade, ele tenta mudar, tenta fazer algo diferente. E foi exatamente isso que ele fez aqui. No lugar de uma perna de pau, por exemplo, por que não uma espada, que pode ser mais efetiva em batalha, e aí ele pode utilizar um estilo Nitoryu? No local de uma garra, quando a pessoa perde a mão, por exemplo, por que não uma metralhadora, para ser mais efetivo contra inimigos a longa distância ou inimigos voadores? É exatamente assim que o Oda pensa. Eu já fiz até um vídeo falando sobre os 10 principais clichês piratas que tem e não tem no mundo de One Piece. Se você ainda não assistiu esse vídeo, vai estar aparecendo no card aqui em cima pra vocês. Daí nós vamos para a conversa do Luffy com a Yamato, onde nós temos diversos pontos importantes a se comentar. O primeiro deles é que ela se denomina Oden e herdou o propósito dele. Ela vai abrir as fronteiras do país de Wano como ele queria fazer, mas também quer navegar com o futuro rei dos piratas, assim como Oden navegou com o rei dos piratas no passado. É exatamente isso que ela quer fazer e quer se tornar um Mugiwara também. Eu já fiz um vídeo comentando os pontos positivos e negativos que podem levar a Yamato a se tornar a nova Mugiwara. Se você ainda não assistiu esse vídeo, vai estar aparecendo no card aqui em cima pra vocês. Um segundo ponto é sobre o gênero do Yamato, que atualmente foi revelado como sendo mulher, mas antes já dava pra se pescar que o Oda não estava trabalhando identidade de gênero com ela. Ela queria ser Oden e Oden era homem, logo ela também teria que se tornar um homem. Se o Oden fosse um outro animal, ela também se tornaria esse animal porque era o Oden. Então o Oda não estava trabalhando com identidade de gênero. Na verdade, a gente pesca isso quando a Yamato fala que o Luffy é mais Oden que ela, porque ela não pode ser Oden sendo presa.
presa e o Oden era livre, o que significa que para ela a figura Oden remete à liberdade. Oden é um modo de vida liberto, e é exatamente assim que ela vê, e não como se ela realmente quisesse se tornar um homem. Então já dava pra gente pescar aqui nessa cena. Ela falou que o Luffy era mais Oden que ela porque ele era livre, então significa que o Oden é um modo de vida de liberdade. É mais ou menos assim que ela consegue ver o Oden. Um terceiro ponto importante foi que a Yamato falou que o Ace já foi ao país de Wano atrás da cabeça do Kaido e eles acabaram se enfrentando. Mas no final eles ficaram amigos e ela até quis navegar com o Ace, mas não pôde por causa das suas algemas explosivas, que impediam ela de sair do país de Wano, ou principalmente de Onigashima. Isso quer nos dizer que o Ace é bem vida louca, porque ele foi atrás dos principais Yonkous. Dos 5 que a gente já viu se tornar, ele foi atrás de 4, faltando apenas a Big Mom. Ele foi atrás do Shanks, mas não com a intenção de lutar contra ele, porque o Shanks salvou a vida do Luffy, ele foi lá só agradecer. Depois ele foi atrás do Kaido, e eu não sei se ele encontrou o Kaido ou se ele não conseguiu passar da Yamato e por isso ele não viu o Kaido. Eu não sei o que foi que aconteceu, mas aparentemente ele não enfrentou o Kaido. Depois ele foi atrás do Barba Branca e acabou sendo derrotado e teve o seu bando adicionado ao bando do Yonkou. E por último ele lutou contra o Teach e acabou sendo derrotado. Ele foi o dominó que o Teach derrubou para desencadear uma série de acontecimentos que viria a fazê-lo se tornar o próximo Yonkou, isso no lugar do Barba Branca. Então o Ace é bem vida louca em enfrentar 4 dos Yonkous ou encontrar 4 deles, faltando apenas a Big Mom. E eu não duvido que possa ter aí um flashback dele tendo sido jogado para fora ali do território dela. Não duvido que isso também possa acontecer. E ele tem muita sorte ou era para ele ter morrido há muito tempo atrás. Até porque quando um personagem encontra só um dos Yonkous, normalmente ele perde alguma coisa. Ele perde um braço, perde uma perna, perde seu bando. Ele acaba perdendo uma coisa que deixa ele traumatizado. O Ace enfrentou ou encontrou 4 dos Yonkous e não aconteceu nada. Era realmente para ele ter morrido há muito tempo atrás, ou ter perdido alguma coisa. Um quarto ponto importante é sobre as algemas explosivas da Yamato, que vem mantendo ela presa ao longo de 20 anos. Ela acredita que essas algemas realmente não vão explodir, mas nunca teve coragem de sair do país de Wano, até porque ela poderia perder suas mãos. O que isso quer dizer? Quer dizer que, primeiro, o Kaido é muito um filho da mãe, fazendo isso com a sua própria filha. E um segundo ponto é que provavelmente a Yamato não saiba Ryuou, até porque se ela soubesse ela poderia se livrar dessas algemas por conta própria. Como ela ainda não se livrou, ela não deve saber. O Luffy, quando aprendeu Ryuou, acabou se livrando da sua algema e da do vovô Ryou, e ele não teve problema em fazer isso. Então se a Yamato soubesse, ela já teria feito e já teria fugido de Onigashima pelo menos. Mas ela não fez. O que eu acho é que o Kaido não deixou ninguém ensinar pra ela. Se alguém tivesse ensinado, ela poderia ter aprendido. O Luffy só aprendeu quando foi pro país de Wano, então necessita-se de um professor ou de alguma coisa que vá fazer a pessoa aprender esse haki, como a espada do Zoro, por exemplo. A Ema faz com que, depois que ele domine ela, ele saiba o Ryuou também, e aí ele possa utilizar. Mas a Yamato não teve um professor, e pode ser que no passado o Rayleigh teve o Oden como professor e por isso ele aprendeu também. O Sentomaru sabe um haki parecido com isso, ou o mesmo haki, e ele aparenta ser do país de Wano também. Então pode ser que para uma pessoa aprender esse haki ela tenha que ter um professor, até porque o Ryuou é meio que um haki restrito só ao país de Wano. A gente chama ele de evolução do haki do armamento, mas aparentemente não é a mesma coisa. Eu vou até fazer um vídeo comentando sobre isso e falando exatamente quais os tipos de haki e as suas evoluções, e o que não é evolução. Eu ainda vou fazer esse vídeo. E me baseando nisso, aparentemente uma pessoa realmente tem que ter um professor para aprender o Ryuou. E como a Yamato não teve, ela não pôde se livrar das suas próprias algemas. E agora o Luffy é que vai fazer isso por ela. Para fechar, nós vamos para o discurso do Kaido sobre o mundo ter entrado em movimento depois do que aconteceu há 2 anos atrás na Guerra de Marineford. Ele fala que agora o governo mundial começou a se mover e acabou eliminando o sistema dos Chichibukais. Mas eles não fizeram isso porque ficaram loucos. Na verdade, isso demonstra poder. Demonstra que agora o governo e a marinha têm poder o suficiente para rivalizar com os Yonkous, isso sem precisar de piratas extremamente fortes, como os piratas dos Chichibukais.
Agora, que arma será essa? A gente tem que pensar que é uma coisa extremamente absurda, extremamente apelona, que possa rivalizar com os Yonkous e que compensem o fato deles terem deixado de lado piratas extremamente fortes, que conseguiriam bater de frente com os Yonkous. A gente tem que pensar que é algo absurdo, mas o que seria isso? Eu tenho algumas coisas em mente e eu quero comentar aqui com vocês, mas quero que vocês comentem aqui embaixo, deixem aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês sobre essas ideias. Eu acredito mais nas últimas duas, a primeira é mais alguma coisa que veio à minha mente. Primeiramente, no capítulo 905, o Fujitora fala que foi ao encontro do Vegapunk, mas não conseguiu encontrá-lo. Só que ele acabou vendo a nova criação dele e é algo absurdo, algo que realmente compensa não ter mais o sistema dos Chichibukais. E foi exatamente com esse argumento que ele foi até o Reverie e meio que convenceu o Rei Cobra e o Rei Riku a conversarem com os outros reis e abolir esse sistema. E foi exatamente isso que aconteceu. Já no capítulo 957, ele comenta com Akainu sobre o que aconteceu no Reverie, sobre os Chichibukais terem sido abolidos, e o Akainu fala que não era a favor dessa decisão, mas como foi os reis que decidiram isso, ele não vai interferir. E aí o Fujitora vai lá e rebate. Ele fala que o Akainu nunca deve ter sofrido na mão de piratas para ele querer esse sistema e que agora eles têm que confiar na nova arma da SSG e que definitivamente o equilíbrio do mundo vai vir a favor do governo e da marinha. Agora, que arma será essa? Eu consigo pensar que é algo bem apelão e eu tenho algumas possibilidades. A primeira delas é que o Vegapunk finalmente conseguiu recriar a Akuma no Mi do Kaido, recriar uma cópia exata. E agora ele pode fazer em massa, e aí ele pode dar ali pros marinheiros, pros pacifistas, e a gente pode ter um exército de dragões gigantescos lutando a favor do governo e da marinha. Pode ser que ele tenha conseguido copiar poderes de outras Akumas no Mi de todos os presos de Impel Down, por exemplo, e por isso ele recriou todas essas Akuma no Mi e pode ter dado para um exército. E aí ele se tornou bem apelão, capaz de rivalizar com os Yonkous. Em um SBS, o Oda fala sobre como o Caesar Clown consegue fazer ali as Akumas no Mi do tipo Smiley, mas ele fala que o Caesar Clown não pode fazer isso com Paramécias e Logias, até porque elas não têm um código genético, mas ele deixa em aberto que o Vegapunk já pode ter ultrapassado esse limite. Então talvez ele realmente consiga recriar Akumas no Mi de outros tipos, e aí ele fez um exército para lutar contra os Yonkous. Essa é a primeira possibilidade que eu não acredito muito, porque seria bem apelão. Imagina aí um exército de dragões do tipo do Kaido, isso aí seria muito absurdo. Uma segunda possibilidade são pacifistas atualizados, como que apareceu no filme Z. Pode ser que o Vegapunk atualizou eles até certo modo, que eles conseguem, sei lá, copiar poderes de outras Akumas no Mi só olhando para elas. Ou então quando eles forem atingidos, eles consigam assimilar esse poder e utilizar também. Eu tô viajando aqui com coisas bem absurdas, porque foi dito que eles conseguem rivalizar com os Yonkous, então tem que ser bem absurdo mesmo. E um terceiro ponto é que o Vegapunk pode ter juntado todos os seus aparatos tecnológicos e científicos em um só corpo, ou em uma só invenção. E aí a gente pode englobar tudo o que eu já falei. São pacifistas, sei lá, de Kairoseki, que tem poderes de Akuma no Mi diversos porque ele conseguiu copiar, e aí vai ter um pacifista com a fruta do Kaido, um pacifista com a fruta do Crocodile, do Ace, e aí ele pode utilizar tudo isso em meio às suas batalhas, pode copiar poderes de Akuma no Mi só olhando, ou então ele pode até ter recriado outros dragões que agora eles controlam. Tem ali meio que aparatos tecnológicos que colocam no dragão e acabam fazendo eles serem controlados, como o Vegapunk fez recriando lá em Punk Hazard. A partir do DNA do Kaido ele acabou criando outros dragões, então pode ser que ele tenha feito tudo isso e pode ser que sejam invenções diferentes, não só em um corpo só. Pode ser que ele tenha feito os pacifistas exatamente como eu falei, mas pode ser que ele também tenha recriado outros dragões, e aí eles podem utilizar isso em batalha contra os Yonkous. Eu consigo imaginar inúmeras dessas coisas, mas quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam com os pontos que eu citei? Vocês acham que realmente pode ser alguma dessas coisas? Ou vocês têm outras ideias? Eu quero saber a opinião de vocês, então já comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês.
Bom galera, esse foi o vídeo, essas foram as minhas considerações e agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acreditam que o Ace realmente teve muita sorte por não ter morrido tendo encontrado vários dos Yonkous? Vocês acham que o Yamato realmente não tem o Haki Ryuou? Eu acredito que não, porque ela se manteve presa há muito tempo, ou ao longo dos seus 20 anos. E aí ela não teve tempo para aprender ou alguém para ensinar. E sobre a nova arma do governo mundial, vocês acreditam nas possibilidades que eu falei ou tem outras possibilidades? Comente aqui embaixo que eu quero saber, vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Tô deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!